Olá, muito boa noite. Que saudade que eu tava de vir aqui conversar com vocês numa live aqui no Instagram, né? Depois de centenas de lives realizadas, a gente deu um tempo, mas hoje eu tô muito feliz de estar de volta aqui para bater um papo com vocês e além disso receber uma pessoa muito especial do setor de eventos para a gente bater um papo sobre o futuro do setor, né? Essa é a ideia hoje. Eu vou receber o Fernando Terra para a gente então conversar sobre o nosso parecer, o nosso olhar, o que a gente está vendo, o que a gente está pensando e a gente vai compartilhar essa conversa aqui com vocês no Instagram. A gente poderia estar fazendo essa conversa pelo Google Meet, a gente poderia estar fazendo essa conversa pelo Zoom, até mesmo pelo WhatsApp, mas a gente escolheu fazer essa conversa junto com você aqui online e ao vivo pra gente então bater esse papo, né, sobre o futuro do setor, né? Tem muita gente nova chegando no perfil esses dias, então enquanto... o Fernando acabou de chegar aqui, a gente já vai colocá-lo aqui na live, né? Mas e rapidinho, então eu vou me apresentar para vocês. Tem bastante gente chegando no perfil nos últimos dias, inclusive eu fiz um aulão lá na assessoria VIP, veio muita gente da assessoria VIP, né? Muitos cerimonialistas, muitos assessores. Então seja muito bem-vindo se você é novo nesse perfil e seja muito bem-vindo também se você já é de casa, né? Eu sou Vivi Madureira, sou consultora, sou mentora de negócios e eu ajudo você, que é empresário ou empresária de festas e eventos, a ter uma empresa lucrativa. A gente cuida da estruturação e da gestão do seu negócio, tá bom? Então vamos lá, o Fernando já chegou, ele já solicitou aqui para participar da live esse papo de quarta-feira às 19 horas. Ele deve estar chegando aí. Pronto. Como vai, Fernando? Oi, tô bem, e você? Tudo ótimo. Seja muito bem-vindo. Obrigado pelo convite, Vivi. Tá me ouvindo bem? Tô te ouvindo bem. A sua imagem tá falhando um pouquinho, tá um pouco pixelada e agora travou a tua imagem. Uai, Voltou. eu tô te ouvindo bem e eu estou te vendo bem. É, que bom. A sua imagem tá um pouco, ela dá uma, na verdade, uma fragmentada, sabe? Que estranho. Será que tá todo mundo vendo assim? Acho que é legal o pessoal falar, gente, vocês estão nos vendo bem, ouvindo bem, somente eu, somente o Fernando. Dá um sinalzinho aqui pra gente saber como que estão como é que tá a transmissão aí para vocês. Para mim parece normal. Que bom. Então vamos dar continuidade. Pode ter certeza que se alguém tiver alguma dificuldade aqui em nos ver ou nos ouvir, eles vão falar aqui no chat pra gente. Ô, Fernando, primeiramente, muito obrigada. A Dai tá falando que tá ok. Que bom. Primeiramente, obrigada por ter aceito o convite, né? Na verdade, já são algumas semanas tentando agendar, né? Nem fale. Essa live por uma questão de agenda e tudo mais. Mas que bom que hoje deu certo para a gente vir aqui bater um papo. Eu estava falando no início que a ideia é a gente bater um papo aqui, mas que as pessoas tenham a oportunidade de participar da nossa conversa, né? Que seja descontraída, que seja agradável para todo mundo e que as pessoas tenham a oportunidade, então, também de comentar, de também dar a opinião delas. Então, eu vou começar pedindo para você se apresentar brevemente quem é Fernando Terra, para quem ainda não te conhece. Beleza, obrigado, Vivi, mais uma vez, viu? E esse tipo de bate-papo sobre o setor, sobre a tua experiência, sobre a minha experiência, sobre a nossa visão de mercado. Eu adoro a sua promessa, eu acho incrível trabalhar com lucratividade, eu acho que é a grande sacada para quem quer empreender hoje em dia no mercado. Então, bom, eu sou o Fernando Terra, trabalho, na verdade eu sou empreendedor há 26 anos, publicitário desde que eu entrei na faculdade, porque quando eu entrei na faculdade eu abri a minha agência, então eu me considerava já publicitário desde o primeiro momento, estudo marketing desde então. Mercado de eventos tá na minha vida desde os meus 17 anos de idade, aos 42 agora, ou seja, faz muito tempo que eu trabalho com evento, lido com eventos. E em 2011, eu conheci o setor de casamentos e ali fiquei.
E aí eu fui moldando toda a minha trajetória para o mercado de eventos de casamentos, fui nichando para esse público, fiz muitas feiras de noiva, fiz mais de 30 feiras de noivas na minha jornada, mais de, sei lá, milhares de fornecedores expondo, dezenas de milhares de noivos frequentando. E com a pandemia eu aprendi que a câmera podia me ajudar a não só levar conhecimento, mas também sustento. Eu poderia mobilizar o mercado. A gente brincou muito seriamente no WhatsApp. Vamos tentar profissionalizar o mercado de casamentos, o mercado de eventos em geral. Sim. Então eu aprendi com a pandemia através do marketing, que eu já vivia há muitos anos, mas era quase que ignorante na produção de conteúdo próprio, né? Eu não tinha um conteúdo próprio, eu trabalhava com os meus negócios. Uhum. Então eu entrei nessa jornada e hoje eu tenho aqui muito do empreendedorismo dentro do mundo dos eventos para compartilhar erros e acertos, tá, Vivi? Nem de tudo, nem todo cenário foi Claro, perfeito, viu? claro, todo mundo, ninguém só acerta, Pelo contrário. entende? E só acerta quem está aberto ao erro, quem está aberto à falha, né? Eu sempre falo lá no grupo de mentoria, quando a gente acerta, a gente comemora, quando a gente erra, a gente aprende. Então, até quando a gente, né, tá errando, tá falhando, tá caindo, a gente tá num processo de crescimento, ainda assim, né, Fernando? Bom, muito legal. Gente, por uma grande coincidência, eu e o Fernando, eu dava aula na faculdade onde ele se formou. Verdade. Não que eu seja muito mais velha que ele, mas é que eu comecei a dar aula muito nova, que fique bem claro isso. Mas muito provavelmente eu não fui professora dele, senão eu teria lembrado É, disso. Mas foi uma época onde eu já dava aula e por uma grande coincidência, tantos anos depois, né, sim, 20 e tantos anos depois, a gente foi se encontrar no mundo online dentro do setor de festas e eventos. Você sabe que eu também admiro muito o seu trabalho, nosso trabalho é muito obrigado. complementar e eu acredito muito que a gente unindo forças, a gente consegue contribuir ainda mais para a profissionalização do mercado, que é a minha missão diária e eu sei que é a sua missão diária também, né? Então, Fernando, para a gente começar aqui, fale um pouquinho, primeiros convidados, né? Vou deixar primeiros convidados falando aqui, falar, que é, me conta como que você está vendo o mercado hoje? Qual tem sido a sua percepção? Você que lida com dezenas, centenas de profissionais do setor aí todos os meses, todos os dias, conta como que está o seu olhar? O que você está vendo? O que você está observando? O que você acha que vale a pena compartilhar? Vivi, você sabe que eu fiz algumas lives nas últimas semanas e uma delas era um pouco sobre tendência até para esse ano, para os anos seguintes, né? Mas assim, uma Uhum, coisa que eu posso te afirmar, o mercado de eventos ele ainda tem muitos fornecedores ganhando muito dinheiro e muitos fornecedores não ganhando dinheiro. O uhum, que mudou nos últimos 20 anos? Para ser bem sincero, nada. O dinheiro ainda está para as pessoas preparadas para ganharem o dinheiro. Sabe aquela história que a sorte bate na porta do preparado? Eu ainda sim. acredito que hoje o mercado tem muito mais oportunidades do que antigamente. Eu não vou discutir nesse primeiro momento se está mais fácil ou mais difícil, mas a quantidade de oportunidades que tem no mercado hoje, elas são de fato maiores do que antigamente. A minha visão para o mercado de eventos, para os próximos tempos, é que eu ainda vejo o empreendedor precisando fazer o básico bem feito, sabe? Eu tava num evento agora à tarde e parte do evento foi uma discussão sobre inteligência artificial. E aí tinha Uhum. 40 empresários. E os 40 empresários, não, porque eu preciso no chat GPT 4.5 Pro, eu preciso começar a entender que eu vou substituir um vendedor para fazer isso. E aí você olha para a empresa dele, ele não tá mal, ele está mal gerenciando o cliente que ele tem na mão já. Ele está Exato. querendo usar a inteligência artificial para crescer a empresa dele, sendo que o básico não está sendo bem feito. Eu tenho uma visão talvez até um pouco fria, viu? Não é nada muito sexy o que eu vou falar aqui agora, mas é bem fria sobre. Eu acho que o empreendedor ele tenta fazer muita coisa e acaba não fazendo, acaba deixando de fazer as obrigações do dia a dia e sonhando muito alto. Então, a minha visão é: o marketing não veio para ficar, o marketing já ficou, ele está evoluindo. Uhum. O que há 3, 4 anos atrás, vou fazer um número hipotético aqui, nós tínhamos, sei lá, 100 mil publicações feitas por dia. Hoje nós devemos ter por volta de 2, 3 milhões de posts por dia. Multiplicou por 5, por 10, por Uhum. 15 o Uhum. volume de produção de conteúdo.
Então, assim, ficou um pouco mais difícil de fazer o mesmo marketing de antigamente. Só a produção de conteúdo hoje importa? Não, mas ela ainda importa. Uma produção de conteúdo Importa, mas não é suficiente, né? não é suficiente. E não é qualquer produção de conteúdo. Antigamente você fazia um Reels de 7 segundos e viralizava facilmente. Hoje Uhum. já tem muita gente aprendendo esses hackzinhos e no final do dia não é isso que vende mais, né? Não é isso que faz vender mais. É. Então, a minha visão ainda é muito sobre: será que o empreendedor está preparado para entender o que ele precisa fazer no mercado de eventos para ter lucro, para atrair mais cliente, para ver. O grande medo da concorrência é impressionante, como no mercado de eventos. A gente usa isso, né? As palavras panelinha, grupinhos, BVs, o quanto esses movimentos assustam as pessoas, porque ele perde venda para concorrente, mas na verdade ele perde para ele mesmo, porque o despreparo ainda é grande. Você, é Uhum. mentora, professora há muito tempo, eu comecei agora minha jornada, mas eu vou te falar, eu me assusto com a quantidade de pessoas que realmente fazem o que deve ser feito. Então, assim, Uhum. se eu pudesse resumir o que eu enxergo para o mercado de eventos nos próximos anos, eu enxergo muita prosperidade, eu enxergo os canais de comunicação cada vez mais profissionais. Uhum. Eu vejo que em algum momento o Instagram foi amador. Tem gente que falava que o TikTok era amador só de dancinhas, e eu não sei não. Para quem não souber lidar muito bem com o TikTok ainda, acho um problema. Acho que nos processos de venda, né? O WhatsApp foi um grande diferencial. Atender via WhatsApp bem, gerenciar o WhatsApp com o WhatsApp Business já foi um grande diferencial. Acho que entender um pouquinho hoje de como responder ou por agente de inteligência artificial ou metodologia de atendimento, mas eu faço assim, mas nem deveria, mais profissional. Uhum. Como é que uma confeiteira, Vivi, atende o WhatsApp de uma maneira mais vendedora e não confeiteira, sabe? Uhum. Sim, sim, com Pro- visão pro- de negócios, né, Fernando? Com com visão de processo. negócios. É, Eu compartilho muito da sua opinião quando, assim, as pessoas estão se preocupando com a última IA e não tá falando bom dia no no WhatsApp de forma tempo certo. rápida, de forma rápida, ágil, com aquele cliente que está literalmente chegando até ele e pronto para comprar, né? Querendo um Sim. orçamento e tudo mais. Tenho a mesma percepção que você, e eu também tenho uma visão fria no sentido do empreendedorismo sem romantismo, né? A gente falou bastante isso no podcast que você gentilmente me convidou para participar. Gente, muitos dos cortes que vocês veem aqui no meu perfil foi de um podcast que o Fernando me convidou e a gente também teve um papo bastante pé no chão, uma visão muito racional do setor, né? E eu também acredito nessa questão do empreendedorismo sem romantismo e, ao mesmo tempo, de muitas oportunidades, né? Em 2024, o setor de eventos faturou, movimentou, na verdade, 75 bilhões de reais. Não dá para falar que não é um mercado adereçável, né? O Flávio Augusto gosta de falar isso, né? Sim. Antes de entrar num setor, veja se ele é um setor adereçável, ou seja, grande, acessível, que tem muita demanda, né? E 75 bilhões, se isso não é um setor adereçável, o que é? Então, né? Eu não trouxe o dado comparado à construção civil, mas se eu não me engano, 2023 ou 2024, o setor de eventos movimentou mais do que o da construção civil, que é um dos grandes setores que movimenta a economia no Brasil. Então, sem dúvida de grandes oportunidades, mas sem dúvida também de grande amadorismo. E É. que tem uma necessidade urgente de profissionalização. Como você disse, tanto no processo de atrair clientes, quanto no processo de vendas, né? Eu estava até lendo uma matéria hoje no LinkedIn falando o quanto tá difícil a gente trabalhar com funil de vendas, que deixou de ser linear. Né? Ele não é mais linear, porque os clientes chegam para a gente em diferentes momentos. Às vezes ele chega em topo de funil, sem saber nada do que a gente faz, mas às vezes ele chega até a gente assim: olha, eu já entrei no seu Instagram, já entrei no seu site, eu sei o que você faz, e eu tô pronto para comprar de você, para te contratar, eu quero você na minha festa, eu quero você no meu evento, eu quero a sua mentoria. Então, as pessoas não é mais linear o processo de compra, a jornada de compra, e isso, no meu entender, torna assim desafiador, né? Você falou até de TikTok, eu lembrei de um detalhe. Segunda-feira eu estava com um grupo de alunas e mentoradas e o assunto foi TikTok. E eu falei, gente, lá é forte em geração Z.
Aqui no Instagram é uma faixa etária um pouco mais alta, eu concordo. Mas a geração Z está entrando no mercado de trabalho. Tá na hora da gente olhar para aquilo, para aquele público que está lá e não fazer dancinha, mas entregar um conteúdo de forma criativa, de uma forma envolvente e tal. E daí, nessa questão da oportunidade, amarrando com a questão do TikTok, eu falei para elas assim, falei, olha, para esse bate-papo de hoje, eu procurei perfis que fossem referências no setor de eventos e festas dentro do TikTok. E eu encontrei o quê? Um ou dois só, que tem mais do que 500 mil seguidores, vamos chamar assim. Eu não encontrei ninguém de festas no TikTok, tirando, claro, aqueles grandes nomes, que são grandes nomes aqui do Instagram também. Mas eu tô falando grandes nomes em termos de conteúdo, de agregar valor, de envolver a audiência. Lá no TikTok eu não encontrei. Eu falei, olha, e daí quando não encontra, você fala, tá aí, uma grande oportunidade pra gente trabalhar em conteúdo, em atração de um público que é jovem ainda, né? Mas que já está entrando no mercado de trabalho, que já está ganhando poder de compra e que eu acho que o setor de eventos não está olhando para esse público. Eu vou te dar um adendo, assim, você falando me veio duas coisas na minha cabeça. A primeira foi a próxima geração de noivos, essa próxima leva de noivos, não é nem geração, essa próxima leva dos próximos 5 anos dos noivos, eu me recordo que há mais ou menos 3 anos atrás, quando eu comecei a palestrar nos meus eventos até, eu fazia um comentário de a noiva não sabe nada sobre casamento. A noiva não entende de vestido. A noiva não entende de quantidade. Ô Vivi, vamos cair na real. Ela sabe tudo hoje. Essa próxima geração já sabe tudo. Ela sabe tudo. Já não falta informação. O excesso de informação com a inteligência artificial gratuita. O próprio Google já tá melhor do que sempre foi. Ele está te entregando já. A primeira resposta dele não é link, é uma resposta gerada por IA. Não, vá no Google e pergunte, olha, eu sou uma mulher de tantos anos, tanto peso, eu queria entender qual é o melhor vestido para o meu corpo. Você vai ver a resposta que ele vai te dar. Então, qual que é a primeira reflexão que eu tive quando você estava falando? As redes sociais são um meio, ela é um canal de chegar até as pessoas, mas a forma como antigamente um fornecedor de casamento recebia uma noiva, o nível de consciência dela, de consciência, de conhecimento, de desejo até muitas vezes, era um ápice, assim, era uma coisa curiosa, era uma novidade. Ainda existe esse movimento, mas as noivas hoje, a tendência e a minha visão de mundo é que daqui 2 anos, olha, parece pouco para alguns, uma eternidade para outros, mas daqui 2 anos, ninguém mais vai falar, nossa, mas será que a IA ainda tem futuro? Nossa, mas será que a IA vai ser tudo? É tipo assim, será que todo mundo vai ter um WhatsApp no celular no Brasil? Em algum momento alguém perguntou isso lá atrás. Pois é, pois Hoje é. não se Não, eu acho que a IA não é futuro, né? A IA tá no nosso dia a dia. A IA tá no Google, a IA tá no ChatGPT, a IA tá no Canva. Você vai fazer uma arte, ele te propõe coisas novas, né? Então, assim, a IA já permeia. Quem tem acesso à internet hoje, um celular na mão, já está usando da IA para facilitar. E isso que você falou da noiva, dela já saber, né, dela ter essas ferramentas à disposição dela para ajudar na decisão. E quando ela vai para um fornecedor de casamento, ela já vem com uma ideia muito bem formatada do que ela quer e coisa e tal. Ao mesmo tempo, eu também vejo um desafio para o setor, é porque ela sabe o que ela quer, mas ela não tem noção do trabalho de um profissional de eventos. Eu acho que isso hoje é um desafio de quem trabalha. Por quê? É muito fácil chegar para uma fornecedora, para uma decoradora de casamento, que é mais, né, onde você se especializou, e chegar e falar assim, a foto é do Pinterest, aquela mega produção, e falar assim, quero igual. Aí ela fala assim, eu quero casar na praia, na hora do pôr do sol, eu quero essa produção e tal, tarará. Aí vem a assessora, a produtora, a decoradora e fala assim, então, mas o teu orçamento, ele contempla a tenda, ele contempla o espaço fechado, ele contempla... Não, mas eu não vou gastar dinheiro com isso. Fala, não, eu estou produzindo o evento. E eu tenho que ter o plano A, o plano B, o plano C, o plano D, porque você quer casar na praia no pôr do sol. E se não tiver pôr do sol? E se estiver chovendo torrencialmente no dia? Teu casamento vai deixar de acontecer?
Então eu também vejo um grande desafio, porque as noivas, as clientes, elas vêm com a ideia pronta, mas sem noção do valor que tem nisso, da qualificação do profissional que ela tem que contratar e também da segurança que ela vai ter em contratar um profissional de alto nível. E por que eu estou entrando na cabeça do cliente? Porque vai muito ao encontro do que você disse no início, que é a importância de um conteúdo de valor. É um conteúdo que transmita essa segurança. É um conteúdo que demonstra essa preocupação com a profissionalização da entrega, que se preocupe com a segurança do evento como um todo. Porque hoje também, o que a gente vê em termos de conteúdo de profissionais de evento? A entrega, a festa bonita, aquilo que deu tudo certo. Mas os bastidores, o planejamento, tudo que foi feito até chegar aquele momento, a noiva que vai casar não tem nem noção de como funciona. Ela só vê a foto bonita no Instagram e ela diz: eu quero igual a isso que eu tô vendo, né? Mas, enfim, e aí é uma coisa que eu também trabalho bastante lá no grupo, e recentemente a gente falou muito de conteúdo, sobre a importância de você também trabalhar no teu conteúdo, não só o que você faz e o que você entrega, não só a foto bonita, mas também mostrar toda a sua autoridade na preocupação com segurança, na preocupação com um plano B, na preocupação em proporcionar a maior e a melhor experiência para aqueles clientes e os seus convidados. Então, até se você quiser falar um pouco disso, eu vou adorar ouvir você em relação a esse tipo de conteúdo que vai além da festa, que vai além do evento em si. O que você pensa sobre isso? O que você orienta o teu pessoal aí? Ó, eu vou te falar um dado real de dentro das minhas mentorias. Esse ano foram mais ou menos 220 empreendedores por volta disso. E eu vou te falar o seguinte: 9 em cada 10 fornecedores de casamento ainda não sabem captar cliente através do digital. Uhum. Concordo Todos com eles falam, você. todos eles falam que conseguem clientes através do Instagram. Mas se você Uhum. perguntar para eles, mas qual é a sua estratégia? Não tem uma estratégia. Eles falam, no sábado minha audiência é maior, porque ele posta e marca um monte de noiva, um monte de convidado, Uhum. ele tem um engajamento maior no final de semana. Então ele tem essa noção, Vivi, e essa sensação de que ele consegue capturar cliente do Instagram. E consegue, de fato. Só que sem metodologia, ele não tem nenhum tipo de previsibilidade. Eu vou fazer algo no mês que vem para capturar mais orçamentos ou mais leads. Eu acho que esse é o alarme mais complexo para eu te dar, porque eu me assusto muito com o quanto ainda é amador a estrutura de marketing de uma empresa que já fatura seus 50, 60, 70 mil reais por mês, muitas vezes. Tudo bem aquele que fatura muito menos. E não tem problema. O ponto é, se você ainda não entendeu que o canal de comunicação digital, e aí eu estou falando de rede social, estou falando de Google, estou falando de uma landing page, estou falando de tráfego pago, não importa. Se você ainda não souber em detalhes como aplicar uma simples ação, uma simples campanha, uma simples estratégia para capturar mais clientes, tem um problema instaurado na tua empresa, na minha visão. Uhum. O segundo ponto é o complemento de tudo que você falou. Eu estou aqui com você hoje por um simples motivo. Se eu não expor para as pessoas o quanto eu gosto do mercado, o quanto eu sei do mercado, meus valores são empreendedor, raiz, sem mimimi, que tem que fazer errado ou certo, testa e valida. Minha tese de vida é essa, testa e Uhum. valida. Para de errar em algum momento na vida, tá? Já aprendi que tem que parar de errar também, senão você não sai do lugar. É Mas o verdade. ponto é, a produção de conteúdo em si, que é isso que nós estamos fazendo aqui, foi uma coisa que me assustou na pandemia. A primeira vez que pediram para tirar uma foto comigo quando eu desci do palco, e talvez seja o sentimento mais é, simples e talvez até bobo do que eu tô falando aqui, mas é quando você se fez perceber pelas pessoas como uma autoridade. Eu sempre dou o exemplo, não sei se eu copiei de alguém ou não, eu não me recordo, mas eu acho que eu inventei talvez, ou não. A gente escuta tanta gente, né? É Mas tanta referência, né? é a tese do policial. Se vem um policial fardado na minha frente, eu fico preocupado, eu tenho medo, eu tenho respeito, eu tenho, enfim.
A autoridade está ali. Se o mesmo ser humano tira a farda, não é a mesma coisa. Uhum. Então, a construção dessa farda, a construção dessa autoridade, ela acontece através de uma exposição insana, de uma frequência, de uma constância, de conteúdo insano. E a Uhum. grande sacada aqui é: ah, mas eu vou esperar o momento certo para produzir o conteúdo certo. Já tem gente falando assim: eu vou estudar um pouco melhor a IA que faz arte, melhora a foto, para eu começar a postar melhor. E ainda não está postando. Então, as pessoas ainda têm uma tendência na produção de conteúdo a esperar a estratégia perfeita, o conteúdo perfeito, o design perfeito, para acharem que é através do design perfeito que a autoridade vai ser construída, que o valor vai ser percebido. E uma das charadas que você matou no teu discurso, e eu vou fazer agora um comentário, está muito longe do conteúdo que demonstra só serviço e produto ser o alvo para transformar a sua autoridade na maior autoridade do mundo. Eu Uhum. acho que os caras que fazem aqueles casamentos bilionários, indianos, ou europeu, ou sei lá, do Brasil também, beleza, eles mostram aquelas festas faraônicas, é 1 em 1 milhão, ou 1 em 100 milhões, não tem dois, na verdade, constrói uma autoridade. Agora, você que trabalha com assessoria, com decoração, claro que você tem que postar teu portfólio, teu melhor evento do mês, mas por que não mostrar o que você sabe? Por que não mostrar quem você é? Por que não trazer uma coisa mais, acho que uma das terminologias mais usadas nos últimos tempos, eu nem gosto de usar mais porque o próprio inteligência artificial errou nisso também, errou não, bugou um pouco isso, que é humanizar o seu conteúdo, né? Trazer um pouco da sua vida, trazer um pouco da sua rotina, trazer um pouco do fardo que você carrega num pré-evento, na madrugada anterior, um Uhum. perrengue que você resolveu para o teu cliente perceber de vez em quando que você é responsável mesmo que aconteçam alguns, como uma chuva. Sim, É um perrengue montar uma festa numa chuva, é um perrengue. sim, Pode ser salão de festa coberto, pode ser salão aberto. Eu já montei uns 200 eventos na minha vida. Não tem dia bom quando chove. Evento é exato. horrível em chuva, em qualquer momento. Sim. Então, a produção de conteúdo em si, olha só, eu liguei dois pontos aqui que eu acho que são extremamente importantes. Tem muita gente querendo vender mais e não sabendo exatamente como atrair mais clientes através do digital. É uma frase Uhum. que dá para ser traduzida cada um do seu jeito. O segundo ponto é a produção de conteúdo, ela ainda é básica na minha visão. Só que as pessoas ainda acreditam que o Instagram é um grande portfólio de produtos, Uhum. um lugar onde a pessoa deve postar o trabalho que ela executou Uhum. e o resultado do trabalho que ela executou. Uhum. Sabe essa. Tá na moda, né? Falar de gordofobia, ou de gordinho, de crossfit, de gente magra, de Ozempic, de Mondial, enfim, tá na moda, certo? E eu fico vendo esses conteúdos de antes e depois, sabe essa história? Uhum. Viraliza. Se o cara mostrar uma trajetória dele gordinho, emagrecendo, magrinho, ficando forte, não importa. Eu Uhum. acho que mostrar essa evolução, agora trazendo um lado positivo dessa estratégia de conteúdo, não do conteúdo em Uhum. si. Eu acho Uhum. que falta um pouco isso. Acho que no mundo dos casamentos, a festa maravilhosa é postada. Mas, sabe, a festa shapeada é mostrada. Mas a festa sem o shape, o começo, o antes. Mas eu acho que isso é uma tendência, porque o nosso mercado tem um ego muito inflado. E eles não gostam. Você nunca vai ver uma assessora indo para rede social sem maquiagem. E a assessora no dia anterior na festa, ela tá sem maquiagem, tá suada, tá descabelada, tá com É. N coisas para fazer. Mas ela não entende também que essa realidade, estrategicamente mostrada, obviamente, né? Não estou pedindo para ninguém ficar descabelado na rede social. Mas Uhum. essa naturalidade de mostrar o esforço, a técnica, muitas vezes. Poxa, uma confeiteira. Eu acho que não tem nada. Eu gosto de culinária, né? Então, para mim, não tem nada que demonstre mais conhecimento na cozinha. Não é o doce pronto ou a comida pronta. É o como ela prepara o processo do mise en place, que tanto Uhum. se fala, a forma como o equipamento que usa, como manuseia algum ingrediente. Então, acho que é isso. Acho que as pessoas têm que entender no final do dia que não precisa ser tão criativo assim para ter conteúdos Uhum. incríveis. Uhum. Sim. Basta você trazer para a tua audiência
a verdade, seus valores, Uhum. princípios, teu Uhum. conhecimento e acreditar que uma hora isso vai se conectar com alguém e que com o tempo isso vai te dar a farda que você precisa, a autoridade que você precisa, vai impactar com a imagem que você precisa para ser mais valorizada. Quanto mais conteúdo diversificado, quanto mais conteúdo que se conecta com as pessoas, a tendência é que você cresça a tua audiência, a tendência é Uhum. que teu engajamento melhore um pouco mais perguntas nascem. Tô dizendo que é fácil, Vivi? Não é fácil. Acho que as pessoas têm. Ninguém aprendeu, ninguém nasceu com o celular na mão falando, já tenho, tô acostumado com isso. Uhum. Mas é o caminho. Eu reforço o que eu comecei falando. Na minha visão, é o caminho para quem quer aumentar o número de faturamento. E eu acho que se tiver esse estímulo de entender que essa produção de conteúdo mais diversificada, mais realista, mais natural, mais estratégica, mais de autoridade, que isso vai te dar mais dinheiro no final do dia, a tendência é que talvez algumas pessoas vão tomar a decisão de fazer, testar, usar o tráfego pago para acelerar, potencializar e vir aqui contar história pra gente. Eu tenho várias histórias, ó, mudou minha vida. Eu tenho Uhum. poucas histórias, tá? Queria ter mais. Mas mudou minha vida em 6 meses porque eu fiz X conteúdos por dia, me expus dessa forma, fui para esse lado, usei tráfego pago e agora eu estou aqui com minha carteira de clientes cheia, as pessoas me valorizando um pouco mais e virei referência no mercado. Queria que fossem das Todos. milhares de pessoas que passaram pela minha frente, É. eu queria falar milhares, não posso. Exato. E olha, a gente está num cenário muito parecido, muito parecido. E aí você foi falando, eu falei, nossa, dá para a gente continuar essa conversa em vários aspectos, né? Mas esse último que você falou agora, eu queria ter dezenas de, centenas de exemplos, mas eu ainda não tenho. Porque eu acho que o empreendedor brasileiro, e eu nem estou falando do setor de eventos e nem estou falando só em relação ao Em conteúdo. geral. Estou falando que o empreendedor brasileiro, poucos, muito poucos, fazem o que tem que ser feito. Com a Bom, consistência que é necessária ser feita. Então, muita gente desiste antes de dar certo, porque não consegue ter a consistência necessária para aquilo. E conteúdo é um negócio. Eu não sei se para você é ok. Eu acho chato. Eu gosto disso aqui, ó. Eu gosto de conversar, eu gosto de atender minhas mentoradas, eu gosto de dar aula. Eu gosto disso. Agora, ai, roteiro. Qual que é a intenção? Vamos gravar, vai editar. Aí no dia make tem que estar em dia, porque você é homem, você tem esse privilégio, certo? Nós eu mulheres pentei o temos que cabelo, ó. estar. Pois é todo o seu trabalho, né? Que você tem um gelzinho e uma Acabou. pomadinha e tá resolvido. Para as mulheres que são grande maioria, né, no setor de eventos e tal, isso é um pouquinho mais desafiador. Por quê? A gente sim tem que ter a make perfeita, a gente tem que ter o cabelo, a gente tem que estar num bom dia, a gente tem que estar se sentindo magra, é um plus no dia de gravar. Você tem que ter a luz boa, você tem que ter a equipe, você tem que ter o editor e você tem que ter conteúdo. Eu sempre falo, né? Vai produzir conteúdo, produz no atacado e depois você entrega no varejo. Então, o que a gente está fazendo aqui hoje? Produzindo uma hora e pouco de conteúdo. E depois a gente pode aproveitar trechinhos, recortes disso e a gente vai postando no varejo. Ó, estão falando aqui, desafiador demais. Gente, eu tô com vocês, porque às vezes eu falo aqui, tem que produzir conteúdo e tal, né? Mas eu tô me colocando numa posição que, assim, eu entendo quem nesse momento da live está pensando. Ai, mas o cabelo, mas a make, mais a unha, mais a luz, mais o dia. Eu entendo, estamos juntas, meninas, tá bom? Agora essa fala é para as meninas. Aí, e sem contar que eu acho que o conteúdo, que você também comentou, sobre ser estratégico. Eu gosto de usar uma palavra que tudo a ver com isso, que é ser intencional. Então eu falo, quer mostrar perrengue? Mostra perrengue, mas mostra como você resolveu o perrengue também. Mostra a vulnerabilidade e mostra a sua experiência, a sua capacidade de resolver problemas. Que queira ou não queira, quem trabalha com eventos é um grande resolvedor de desafios, de problemas, de Muito. intempéries, do fornecedor que não chegou, do noivo que atrasou porque parou no trânsito de São Paulo.
e aquelas histórias todas que a gente conhece e que tem que, né? Esses dias eu falei com uma produtora de eventos cenográficos daqui de Sorocaba, e ela falou, uma semana antes do evento, o principal montador da equipe dela morreu. De repente, entendeu? 50 anos de idade. E era o cara. Era aquela pessoa que ela falava assim, ó, monta aí, eu vou embora. Entendeu? O cara Nossa. que montava a estrutura. E ela tinha um evento para entregar com 5 dias de montagem. E ele era o cara que liderava a equipe. Meu E 2 Deus. dias antes do início da montagem, ele veio a falecer. Pensa o desafio dela. Ela falou: eu achei pela primeira vez em 25 anos que eu não ia conseguir entregar esse evento. E ela Emocional e entregou. operacional. Exato. Não, e a equipe muito abalada. A Nossa. equipe muito abalada. Então, assim, e o evento, eu falo que quem escolhe trabalhar com evento, Fernando, não tem segunda chance. Não adianta Não. você falar assim, ai, dessa vez não deu muito certo, mas no próximo eu acerto. Não, o profissional de por isso que ele tem que ser valorizado, ele tem que ser bem remunerado, ele tem que ver a atividade dele não como um hobby, não como extra, mas como uma atividade com muita responsabilidade na entrega. Então eu sinto que toda essa parte de conteúdo, muita gente que entra na vala do precinho, que concorre, né? Que eu vi alguns vídeos seus recentes, você fala assim, ah, e o que eu respondo quando a noiva disser encontrei mais barato, né? E daí você fala no vídeo, eu vejo os seus vídeos, e aí você fala da importância do posicionamento, né? Porque às vezes o que está faltando é uma postura na hora de conduzir uma reunião, é um posicionamento de marca, inclusive nas redes sociais, e é também ser intencional. Eu sinto falta de intencionalidade junto a esses profissionais, no sentido de que deixar claro o que faz, com quais diferenciais, com quais conhecimentos que vão levar essa segurança para os noivos. Que não importa que se chover canivete, o evento dele vai acontecer. E isso, transpor isso para a marca e para o conteúdo, de verdade, poucos, muito poucos trabalham dessa forma. Você entra no feed, o feed está tudo lindo, e o que passa ainda a percepção? De que a vida dessa empresa, desse profissional, é perfeita. Ele faz isso com o pé nas costas. Olha o que ele entrega. Não é possível que precise custar tanto assim. O que talvez essa empresa não esteja conseguindo traduzir no conteúdo é que até ele chegar nesse nível de excelência, ele percorreu uma longa trajetória. E essa trajetória tem valor. E essa trajetória precisa ser mostrada, né? Então eu acho que também essa questão do conteúdo é pouco explorada, né? Muito pouco. Não, e vou te falar uma. Não, eu reforço ainda, tá? Eu acho que não é. Eu tenho uma noção de que falta vontade das pessoas de executarem, falta muita execução, mas eu vou te falar que falta ainda muita informação. Tem muita gente que sabe muito pouco. Então, a principal dúvida que eu respondi, acho que nos últimos 3 anos, Vivi, se eu falar para você, se eu falar e divulgar que vou fazer uma live dando ideias de conteúdo, pode ser um dos temas que mais bombe do meu conteúdo. Uhum, Porque as pessoas querem ver a ideia do conteúdo pronto. sim. Quando, na verdade, ok, uma ideia genial, a gente pode ter aqui agora, se você quiser ver. A gente gasta 3 minutos e vai ter uma ideia genial aqui para alguém. Vai ter alguma coisa. Só que o ponto como é que a pessoa aprende a ter ideias geniais? Como é que a pessoa aprende a ter como ela modelar um conteúdo e transformar aquele conteúdo em conteúdo infinito? Eu te falei do antes e depois do gordinho e do magrinho. Uhum, Aquilo lá é uma técnica de produção de conteúdo que é ad infinita. Se eu sim, sou médico de qualquer coisa, eu vou toda semana. E se eu mensurar e metrificar que isso funcionou em algum momento, para verem que eu consigo resultado, para trazer prova social, para trazer mais clientes, eu replico isso para o resto da vida. sim. Em algum momento da nossa vida, nós compramos pasta de dente porque todo santo dia tinha um dentista falando, essa pasta é boa. Só que todo dentista falava de todas as pastas. Então, você replica aquele conteúdo. Então, a criatividade eu acho importante. Mas as pessoas não pensam. Sabe que quando a pessoa é preguiçosa para estudar e até para pensar, é Uhum, mais fácil hoje ela falar que não sabe produzir conteúdo sem nem ter buscado informação, e ela uhum, fala que não sabe, não consigo produzir conteúdo,
Quando, na Uhum. verdade, o que falta para ela é... Como é que você aprendeu a fazer doce? Como é que você fez um casamento? Me explique. Porque é muito mais difícil fazer um casamento do que fazer um post. Eu não estou dizendo que é gostoso, mas é muito mais fácil você parar para analisar quais são os... Olha que pergunta simples. Quais são os posts ideais para mim nesses próximos 30 dias? Eu quero ganhar mais valorização de mercado. Eu estou bem de orçamento. Eu quero que as pessoas me valorizem. Beleza. Vamos parar para pensar um pouco quais são os conteúdos que me ajudariam com isso? Uhum. Será que... Vamos pensar, pô. Em meia hora a gente vai pensar. Se forem no teu direct ou no meu direct, eu te garanto, a gente vai responder de graça a uma galera com uma dica especial para ela coordenar, Uhum. para ela fazer, sabe? Para ela executar. Eu vou até testemunhar para você uma coisa aqui. Eu tenho um grupo de mentoria que era para ter acabado, eu não acabei. E eu vou dar um gelo em todo mundo. Porque eu comecei a perceber que as pessoas ficam preguiçosas para receber informação e zero esforço para executar com a informação que receberam, sabe? Uhum. E eu comecei a falar: se eu começar a perceber que vocês não estão executando, eu vou parar a mentoria. Uhum. Sim, sim, porque não Porque a faz pessoa entra sentido, para porque tirar dúvida. o mentor, ele é um orientador, mas quem executa, eu falo que a gente entrega o Waze e o mentor senta no banco do carona, mas quem dirige o carro é o mentorado. Perfeito. Quem impõe o ritmo, o destino a gente define junto e a gente está sentadinho ali no banco do carona. E eu falo para as meninas da mentoria, eu falo assim, se vocês forem a 10 por hora, eu estarei do teu lado a 10 por hora. Mas se você colocar o pé no acelerador e for a 300 por hora, eu vou apertar o cinto, vou estar do teu lado a 300 por hora. Então, mas só que quem dirige o carro, quem pilota o negócio, são eles, Mas o né? que me assusta, Então, Vivi, é que tem muita gente com o carro parado. tá. Não, e sabe o que é pior do que um carro parado? É um Boeing de última geração. Ou seja, o que eu quero dizer? Um profissional mega qualificado que tem uma capacidade de entrega gigantesca, que tem repertório, repertório cultural, repertório de referências, que tem uma qualidade, uma capacidade mesmo de entrega gigante e tá se auto-sabotando. E tá nesse processo, vou esperar, vou estudar mais, vou fazer mais um curso, eu vou fazer mais não sei o quê. Eu falo, tira esse avião do chão, decola esse negócio. E não, né, eu tenho uma mentorada que recentemente inaugurou um espaço lindo de eventos, e daí, só que até chegar esse momento eu falo assim, pelo amor de Deus, tira esse avião do chão. Você tem um avião pronto de última geração para decolar, tire esse avião do chão. Então, além do carro parado, tem, olha, tem Boeings de última geração, parados e prontos para voar. E aí tem até um comentário aqui agora falando assim: tenho dificuldade em ter criatividade para postar, sempre sinto que o meu Insta é uma vitrine. No fim, a live está caminhando, né, para essa questão do conteúdo, mas eu quero te fazer mais duas questões aqui que a gente, né, que eu quero saber o seu olhar, a sua opinião. Mas só para falar dessa questão do conteúdo desse comentário, sabe que eu essa coisa do perfil vitrine, ela é fundamental. Eu falo que grande parte dos conteúdos que você vai fazer tem que ser relacionados ao seu trabalho, que é o que você vende. Ponto. Ponto. Porém, quando você só posta isso e o seu perfil é 100% vitrine, o seu trabalho é facilmente comparável. Porque daí a cliente pega quais são as 3 principais confeiteiras da minha região. Quando ela pega as 3 e ela olha o perfil vitrine, é tudo igual. A foto é tudo igual. E aí, o que vai acontecer? Ela vai pedir 3 orçamentos e aquele que for R$ 1 mais barato doce, ela vai fechar, porque ela vai falar assim: olha só, olha os 3 Instagrams, é tudo igual. Olha a perfeição dos doces, tudo igual. Olha o sabor do doce, é tudo igual. É tudo igual e às vezes é tudo igual mesmo. Mas aí você pega aquela pessoa que tá no Instagram todo dia mostrando os bastidores, mostrando o quanto ela vai se capacitar, mostrando ela lá na França fazendo curso de eclair, mostrando ela na rotina maluca, mostrando ela às 5 horas da manhã na academia, cuidando do corpo, cuidando da saúde, mostrando a correria dela, sei lá, em família, um pouquinho da vida dela nos stories e no feed
a coisa da batalha dela até chegar aquele momento. Um perrengue numa festa, um videozinho, um Reels, documentando a jornada dela. O que tem mais peso? Um perfil que só vou ver doces bonitos e gostosos ou um perfil que tem personalidade? Que tem a personificação da marca, né? E uma outra coisa também que eu acho que é legal é a importância delas, da gente aparecer, né, Fernando? Eu até, dentro de uma aula de construção de marca recentemente, eu coloquei um slide com uma foto com Alexandre da Cacau Show, a Dib da CIMED, Luísa do Magazine Luiza, o Luciano da Avan, quem mais estava lá? A Cris Junqueira do Nubank. Coloquei um slide com as fotos deles, grandes empresários de grande sucesso, grandes expoentes atuais no Brasil. Eu falei, gente, o que eles têm em comum hoje? Eles produzem conteúdo. Todo santo dia. Todo santo dia eles produzem conteúdo. Então daí eu brinquei com elas assim, quem somos nós, pobres mortais, para não aparecer, para não produzir conteúdo, para não personificar a nossa marca, né? Então, fica aí a nossa sugestão, né, Fernando? Para o povo aí Sim. aparecer, porque quem aparece se conecta e vende mais. Então, para aparecer, para se conectar e para vender mais, né? Ah lá, minha maior dificuldade é aparecer. Só para, porque quem te segue já gosta de você, já admira teu trabalho. Então aparece, de pouquinho em pouquinho, não tem problema regravar, né? Não tem problema ir no cabeleireiro fazer uma escova, tá valendo. Mas apareçam, que isso é muito importante para fazer o negócio crescer dentro dessa estratégia de produção de conteúdo. Fernando, nosso próximo tópico aqui que eu queria trazer para você é como é que você vê o impacto econômico hoje no setor de eventos em relação a poder de compra, em relação ao impacto econômico e social diante do cenário que a gente está vivendo hoje. Como que você vê os seus clientes, que orientação que você dá quando os seus mentorados chegam para você e falam, Fernando, tá difícil aprovar um orçamento, as pessoas, não é só uma questão de concorrência, existe um fator externo econômico impactando nas aprovações e coisa e tal. Mesmo a gente sabendo que tem festas milionárias acontecendo e tal, a gente sabe que na média ali a gente está falando de classe média e que está sendo impactado aí com essas questões econômicas. Como que você vê isso e os impactos do setor? Quando você me pediu para me apresentar, a primeira coisa que eu falei para você foi que eu sou empreendedor raiz, e eu venho de uma família de antigamente chamava comerciante. E meu pai me falou isso uma vez lá atrás. Na verdade, eu não me lembro exatamente o que ele falou, mas hoje eu traduzo, né? O brasileiro tem que estar preparado para a próxima crise sempre. Então, assim, eu entendo que a gente pode até falar que 2025, Vivi, tá um pouco mais complexo, porque a CPI do INSS, porque o café tá caro, porque. Enfim, eu entendo tudo isso. Eu acho que faz parte do jogo do brasileiro, viu? Para ser bem franco para você, eu não acho que é o mercado de eventos, os noivos que estão com menos grana ou mais grana. Eu acho que no Brasil o empreendedor tem que estar preparado para a próxima pandemia, tipo isso, né? Uhum, Algumas mudanças políticas no Brasil é mais uma pandemia. uhum, Então, volto a falar, eu sou um pouco frio e calculista nessas respostas. Eu sou zero emocionado com a resposta sobre tá difícil para todo mundo. Para mim não tá difícil, não. Eu acho que são em tempos como esses que você estar 1 centímetro, 1%, uma grama mais preparado que o vizinho ou que você mesmo do ano anterior, te faz aproveitar e colher o cliente bom do mês. O mercado imobiliário, o mercado de alto padrão, de alto luxo, cresceu nos últimos 5 anos de um nível estratosférico. Coloca uhum. no Google e Sim. pergunta para o Google quanto o mercado imobiliário de alto padrão no Brasil Uhum. cresceu. Então, se o mercado imobiliário no Brasil de alto padrão cresceu, se as pessoas estão comprando mais imóveis acima de 5 milhões, eu não posso acreditar que as pessoas não vão gastar um pouco mais em festa em alguns momentos. Agora, quem está preparado para pegar os noivos que vão gastar um pouco mais? Mas eu vou seguir a tua pergunta, eu acho que é importante responder. Eu realmente acredito que os empreendedores têm que aprender a fazer mais conta. Eles têm que aprender também a precificar melhor
para não acabar abaixando demais seus valores ou seus preços. São duas coisas distintas, né? Mas basicamente baixando números em termos gerais para se adaptar a essa crise. De fato, existe uma crise instalada no Brasil, mas eu também acredito que essa crise não pode afetar o DNA da tua empresa. Eu não vejo a Apple fazendo grandes promoções de iPhone, mesmo tendo crises de venda. Ou você acha que a Apple não passou por crise nesses últimos 10 anos? Tá passando. Então, tá passando. Então, assim, beleza. Mas nem por isso eles estão vendendo iPhone no preço de Xiaomi. E nada de bom, nada de ruim, tá tudo certo para mim. Agora, no mercado de eventos é um pouco mais do mesmo. Então, a minha visão é: o mercado está difícil, está tudo um pouco mais caro. Nós trabalhamos com supérfluo, não dá para negar que mercado de eventos. Eu não posso entrar numa live com você e ser hipócrita e falar, não, as pessoas não conseguem viver sem uma festa de casamento. Eu acho que o ser humano perpetuaria sem festas de casamento, mas lá na, sei lá quando, há milhares de anos atrás, já se faziam reuniões religiosas e cerimônias, e não é agora, na nossa vez, que vai acabar a festa de casamento, Vivi. Não é na nossa geração, na nossa Por época favor, de né? Não é com o nosso negócio que vão acabar nesse nível, né? 2025 anos depois, vai ser no nosso ano que vai acabar. Então, assim, o mercado de eventos não vai acabar. Eu não sei. Eu não sei falar a frase. Tá toda noiva sem dinheiro. Eu não sei falar essa frase. Eu não consigo fazer essa afirmação como muitos profissionais fazem. Porque o mercado todo está sem dinheiro. Porque a noiva está sem tempo. Porque está tudo muito caro, então as pessoas estão casando menos. Casando menos? Será? Não são os números que eu encontro no meu dia a dia. Agora, então, eu tento só fechar um parênteses, que é o que eu comecei. Eu acho que um ciclo do empreendedor brasileiro, ele tem que começar e fechar numa crise. Porque passamos por uma crise. Você falou que as pessoas desistem muito fácil dos problemas, né? Lá na produção de conteúdo, a pessoa produz conteúdo por 7 dias. Ela percebeu que não funcionou. Sei lá que número que ela viu. Ah, não tive curtidas. Ela para na próxima segunda, porque não funcionou. As pessoas fazem conteúdo por 3 meses, Vivi. Ela fala, pô, fiquei 3 meses e não funcionou. Eu não sei o número que ela olhou, mas ela para no 90º dia e Uhum. acabou. Da mesma forma que eu te falo, tem muita gente parando de trabalhar na pandemia. Eu tenho fornecedores que na pandemia cresceram e outros que morreram. Faz parte do jogo. Esse é o momento que eu acredito que vai ter muito empreendedor passando um perrengue e sobrevivendo e ficando mais forte. Uhum. E aí a minha tese, se preparando para a próxima, porque brasileiro que é brasileiro sabe, vai ter próxima. Vai ter Vai. um próximo pepino no nosso Brasil que vai acabar com o dinheiro da nossa classe média. E tá tudo bem. Uhum. Tá tudo bem não, perdão. Tá tudo bem não. A análise e faz parte do jogo empreendedor brasileiro. Uhum. Eu não me lembro quem era o mentor, que não é meu mentor, mas eu trato algum. Você, por exemplo, é minha mentora sem saber. Eu consumo também seu conteúdo. Mas tem um mentor que eu nem sei o nome dele, que ele fala isso. Ele fala: olha, acho que foi até o próprio Flávio Augusto, falou: sem romantismo. O Brasil é difícil. Tá, não reclama, cara. Então sai do país. Vai Exato. para os Estados Unidos, se é que o Trump te aceita. Vai para a Europa, vai para Portugal, vai para a África, sei lá, para a China. Mas você mora no Brasil, você tem que aceitar as condições brasileiras de trabalho. Uhum. Você tem que aceitar o nosso quadro político e tentar ser feliz. Agora, uma mentora igual a você, que faz o que você faz, fala o que você fala, minha visão, tá? Prepara empresas para serem mais sólidas e enfrentarem esses desafios que nós vivemos hoje. Uhum. Porque começa na base. Começa na saber onde precificar, onde cobrar, como contar o dinheiro. É importante. Eu falo muito de venda e marketing, falo quase zero de alguns temas de gestão. Gostaria até de Uhum. falar mais, mas falo zero mesmo. Mas hoje é um momento importante de aprender a fazer um pouco mais de conta. Como é importante fazer conta de quanto investir para ter retorno, mas também de quanto gastar para não estourar o seu fluxo de caixa, como também até que ponto eu posso ir no meu custo. Imagina uma empresa que vende cafezinho e vendeu um contrato com 2 anos de distância. O pó de café, é um exemplo bobo, mas faz Uhum. sentido. O pó de café custava metade do preço, provavelmente, há algum tempo atrás. E Sim. hoje custa o dobro.
Então, assim, aprender também esse processo todo prepara uma empresa para viver uma crise como talvez nós estejamos vivendo. É que eu sou tão otimista que eu Que não você não olha consigo, para isso. eu não olho, pode ser um defeito, né? Eu não olho, eu não leio Você material de também não crise. assiste Jornal Nacional? Há 10 anos, eu acho, não Eu sei, eu não sei. também. Não, Eu não sei eu há quanto falo que tempo. eu parei de assistir TV à noite há 25 anos atrás, quando eu comecei a dar aula. É Eu assisti para ver meus simples. clientes só. E na minha casa não tem TV aberta. A minha também não. Não Somos tem, dois. não tem TV aberta. Não tem. Eu não quero me contaminar. E em relação a isso, Fernando, tô junto com você. Quando eu te fiz essa pergunta, foi porque a gente ouve isso da nossa galera, não é? Tá difícil, o pessoal tá. E daí? E a minha resposta também é sem mimimi, sem romantismo. E em momentos onde de fato eu sei que o cenário econômico não é favorável, porque os números Sim, também nos mostram isso, a minha sim. orientação é muito simples. Faz o dobro, faz o Ótimo. triplo, faz o que Excelente. é necessário fazer na intensidade que precisa fazer para ter os resultados que você quer ter. E ignora o fator macroambiental. Teve um comentário aqui dizendo assim: todo mundo está dizendo que está fraco esse ano. Fraco em que nicho? Fraco junto a qual público? Todo Porque mundo é também quem? uma outra. Oi? Todo mundo é quantas pessoas e quem são. A sua Ex panelinha tá ruim, muda de panelinha. Isso! E daí, seu nicho tá ruim, muda de nicho. Eu tenho criado um movimento lá no grupo que é: se aqui não tá bom, onde tá bom? Novas fontes de receita, novos mercados a serem atendidos. Porque o dinheiro, ele está em circulação. Porque quando eu vejo que o setor movimentou 75 bilhões, tudo bem, gente, que quando a gente fala desse número, eu acho que é importante também colocar esse adendo, esse parênteses, é que 75 bilhões envolve eventos, inclusive esportivos, shows e tal. E não só o evento social, que é principalmente a nossa área aqui, né? A nossa fala está muito voltada para o social e para o corporativo empresarial. Mas essa toda parte de entretenimento, eu sei que não tem muita gente que faz parte dos nossos grupos dessas atividades. Então, só lembrando que o setor movimenta como um todo, envolve evento esportivo, envolve show business, entretenimento, envolve eventos sociais, envolve eventos corporativos. E a minha orientação para o meu pessoal é: faz o que é necessário, ignora esses dados e vai buscar o oceano mais azul. Porque de repente você está tentando dar murro em ponta de faca no oceano que de fato está muito competitivo, que de fato a concorrência pelo preço está alta, que de fato o cliente está optando por soluções mais práticas e menores. Porque também tem uma questão que não dá para fugir, que é a demanda. Quando o cliente nos sinaliza que ele está buscando algo mais simples, e esse algo mais simples eu não estou disposta a entregar, então eu tenho que buscar quem é esse cliente, que nicho é esse? Tá no corporativo? Ah, eu tô hoje no infantil. Então onde que tá esse nicho? Tá no casamento? Eu vou para casamento. Tá no corporativo? Porque o conhecimento, aquilo que eu entrego no evento, não muda muito do que eu entrego no outro. É um desenvolvimento de fornecedor, é chegar mais cedo para entender como é que faz, mas não tem muita diferença. Então, a minha orientação é: ignora isso, seja ciente disso, mas no dia a dia ignora, faz o que é necessário e vai buscar o oceano azul do seu mercado, porque eles existem, porque senão a gente não teria essa movimentação gigantesca em reais que a gente tem hoje, né? Ó, tem um comentário aqui. Eu tenho salão de festas há 19 anos, esse ano não tá bom. Vários amigos que trabalham com brinquedos e outras coisas estão falando que tá mais fraco mesmo. O bairro são de pessoas de renda mais baixa, estou quase mudando de nicho mesmo. Olha essa oportunidade de mudar de nicho e olha também a oportunidade de você aproveitar o teu espaço para tipos de eventos que você ainda não faz. Quem tem espaço de eventos tem um quadro branco na mão. E aí você pode pintar de várias formas. Você pode receber casamento, você pode receber infantil, mas você também pode receber uma reunião do BNI.
você também pode receber um evento corporativo no teu espaço. Não sei o tamanho do espaço, mas você também pode receber uma formatura escolar. Enfim, são tantas as possibilidades que a gente tem, né? E, enfim, eu também sou muito otimista. Onde todo mundo vê o copo meio vazio, eu treino para olhar, até quando eu olho ele meio vazio, eu falo, de fato. Ainda se eu falo, não, bora, vamos fazer isso, né? Uma vez até uma empresária chegou para mim e falou assim: eu tô em dúvida se eu continuo ou se eu vendo. Aí eu falei assim para ela, tudo bem vender, mas vamos vender faturando bem? Vamos vender lucrando bem? Vamos vender com a empresa indo bem? Porque daí você vai vender melhor. Desistir, mudar, pivotar, vender a empresa, são opções muito válidas, porque a gente veio nesse mundo para ser feliz. Mas que quando você, igual atleta, né? Eu falo, gente, vai parar, que seja na Olimpíada com medalha de ouro, né? Então, mesmo que o seu processo seja desistir, mudar, pivotar, mas que seja no momento bom, que você fez a jornada do seu negócio valer a pena. Só um comentário para quem responde, quem perguntou aqui a questão dos 19 anos. Eu vivi na pele isso quando eu fazia a feira de noivas em 2013, 14. Eu tinha fornecedores de casamento que estavam há 10 anos no mercado, 15 anos no mercado, e falavam assim para mim: eu não preciso disso. Eu já sei onde meu cliente está, eu já sei o que eu faço. E naquele momento, na frase daquele cliente, ele estava falando assim para mim: eu não estou me atualizando, eu não preciso me relacionar, eu não preciso me expor. Geralmente, Vivi, e eu falo isso porque meus pais, que têm mais de 60 anos, empreenderam a vida toda. E eles venderam uma agência de turismo 3 meses antes da pandemia acontecer, Ufa. por uma bolada. E se eles tivessem ficado na pandemia, tinham morrido. E o que eu acabei de falar? Quem que morreu na pandemia? Quem não estava preparado para enfrentar uma crise. Teve gente que Uhum. cresceu, teve gente que caiu, independente do setor. Eu acho que as pessoas que têm mais de 10, 15 anos de empresa, elas têm um desafio emocional, às vezes, estrutural, psicológico, de educação, muitas vezes, de entender que o mundo muda. O salão de festas de 19 anos atrás não é mais o mesmo. O cliente que visitava um salão de festas obrigatoriamente em 2019 já compra hoje um espaço de evento sem visitar. A forma como você ganhava 10 anos atrás uma valorização de um cliente, hoje não é mais a mesma. Uma Uhum. estratégia simples de precificação que eu passei, por exemplo, para alguns fotógrafos. Eu falei para ele: sobe teu preço, você vai vender mais. E parece contraditório para alguns fornecedores falar: sobe o preço que você vende mais. Porque ele estava vendendo para um nível de casamento que o povo não tem dinheiro. E ele tinha competência para atender um nível de casamento de um povo que tem mais Uhum. dinheiro. E no mundo dos casamentos é 100% isso. Ou casa com, fazendo uma comparação boba de número, 40 mil, 100 mil ou 300 mil. Uhum. Ele estava no casamento de 40. Se ele dobrasse o valor dele, de 2 para 5, 4, 5 mil reais o fotógrafo, ele já ia para a noiva de 100 mil. Ele já ia para a assessora, que assessora casamentos de 100 mil. Só que esse entendimento, para quem tem mais de 10 anos de mercado, é uma pessoa que não sobe preço. É uma pessoa que não se posiciona por preço, não se posiciona. Então, só um parênteses aqui, tá? Quem tem mais de 10 ou 15 anos precisa entender o jogo da reciclagem, olhar para trás ou não olhar para trás não é uma opção, mas olhar para trás e entender o que não foi feito lá atrás, qual mudança você não fez para fazer agora. Tem que entender se dá tempo de fazer mudanças ainda, ou até pivotar, ou até parar. Mas tomar cuidado para falar que o mercado está fraco. Eu não quero dizer que ela está errada, tá? Às vezes o mercado está fraco para ela, ela mora numa cidade que eu não conheço, mas eu custo acreditar que uma pessoa com 19 anos de mercado que está sofrendo hoje, ela tem que aceitar que talvez tenha cometido algumas falhas no processo para chegar hoje da forma que está. Concordo com você. Às vezes a gente entra no nosso negócio num piloto automático. E o piloto automático é muito perigoso,
porque a gente entra. O piloto automático também tende a nos levar para uma zona de conforto. E aquela síndrome de Gabriela, né? Eu nasci assim, eu sou assim, eu sempre vivi assim. Então eu acho que são três aspectos aí que a gente tem que olhar o negócio como negócio e fazer um diagnóstico. Fazer um diagnóstico atual, sabe? Qual que é o momento, né? O que a gente tá vivendo? E o que a gente pode fazer diante disso? Para novos nichos, novos mercados, olhar os números do negócio. Muitas vezes eu já peguei empresa com 15, 20 anos que entrou no piloto automático, que é aquela história que vive de faturamento, que a gente falou bastante na live, no podcast que eu fiz com você. A gente falou muito sobre isso. Muita empresa ainda vivendo do faturamento. E quando esse faturamento ele para de entrar na velocidade, na quantidade que se estava acostumado, o negócio está fraco. Não, é que às vezes é um novo momento mesmo do mercado, do negócio, da demanda. Entende? E daí, por isso, olhar para os números na vírgula ali e enxugar custo, sim. Ter um valor mais competitivo, sim. Ter uma entrega superior, sim. Porque também as pessoas acham que eu vou... Então, a Vivi fala, vou reduzir custo, vou reduzir o preço e vou reduzir a entrega. Não! É olhar para os números, reduzir custo, ter um preço competitivo e não barato. Ter preço competitivo e ter preço barato é muito diferente uma coisa, mas muito diferente uma coisa da outra. Então, ter um valor de mercado competitivo. O que é um valor competitivo, gente? Que as pessoas estão dispostas a pagar. Aí vai falar, a Apple tem um valor competitivo. Claro que tem. Ela concorre com grandes outras marcas que também têm celulares a 12, 15 mil e as pessoas fazem fila na porta para comprar. Então, não, quando eu falo de valor competitivo, preço competitivo não é barato. Então, é olhar para dentro, é olhar da porta para dentro, é olhar os números, é ter sim um valor competitivo e ter uma grande experiência, que a gente acabou falando disso hoje, mas que eu vejo como uma grande tendência do setor, independentemente da atividade e do porte de eventos. Entregue experiências. Os clientes querem se sentir únicos. Não importa se você está fazendo o chá revelação, a festa de um ano, de 5, de 10, de 15, o casamento ou as bodas de ouro. No social. Não importa no corporativo se você está fazendo um evento de lançamento de produtos, se você está fazendo a festa junina para os funcionários da empresa, se você está fazendo um evento de comemoração de 30 anos da empresa. Não importa. Os clientes, eles querem, e as pessoas, antes de serem clientes, elas querem se sentir únicas. E eu tenho certeza que daí não importa muito a renda. Porque o ser humano, ele gosta de ter atenção, ele gosta de se sentir especial, ele gosta de se sentir seguro. Maslow, né? A primeira base lá, segurança. Então, vejo que a gente tem que olhar da porta para dentro e da porta para fora, o que eu vou oferecer, o que eu vou proporcionar. E o que a gente também tem trabalhado muito é o que mais que eu posso oferecer para o meu cliente para aumentar o ticket médio da minha empresa. Ele chega, é igual você vai no supermercado, preço isca, a cerveja barata. Mas junto com a cerveja barata, você comprou a Coca-Cola que não estava mais barata, o salgadinho, o macarrão, o molho de tomate e a picanha para o churrasco. Foi a cerveja que te levou até lá, mas foi a picanha que o supermercado teve o grande lucro no seu negócio, no negócio deles. Então, onde que está o teu negócio hoje? Como que você pode atrair o cliente, mas como você pode reter esse cliente? E como você pode vender mais para esse cliente? Eu acho que fica aí, da minha parte, uma reflexão, né? Que a gente já está caminhando aí para o final do nosso papo, que se deixar a gente fica aqui 3 horas, que eu sei. Tranquilamente. E, enfim, mas essa é a reflexão que eu coloco. O que mais, o que dentro da sua oferta, da sua entrega, você pode reter, conquistar e tornar a tua atividade uma grande experiência para o seu cliente. Ô, Vivi, você vai fazer mais alguma pergunta? Só pra gente não. Não. Você fique à vontade aí para fazer a sua reflexão final. Tá bom. Não, você é direto e simples. Eu acho o seguinte, eu aprendi nos últimos 2 anos que se os profissionais de eventos não tiverem preparados fisicamente, emocionalmente, espiritualmente, psicologicamente, muitas vezes,
até em caráter de saber o que querem da vida, sabe? Sei. Muitas pessoas empreendem porque acham que ganham mais grana, porque acham que é melhor do que ter um patrão, porque acham que, enfim, por N fatores. E eu já mentorei muitas pessoas que não sabiam o motivo de fato que faziam elas acordar todos os dias. É um livro do Simon Sinek que começa pelo porquê, sabe? Por que você está aqui Uhum. hoje? Você quer ficar bilionária com o mercado de eventos? Talvez não seja ruim ficar bilionária, mas o fato é, fico muito bem aqui por mais 3 horas com você conversando, porque para mim isso aqui é zero trabalho, Pra mim também. zero esforço, zero perrengue, sabe? Então, assim, Sei. por que que uma assessora passa o perrengue tem assessora que suporta uma noiva por 1, 2 anos e fala da boca para fora e talvez até com o sentimento de que, pô, não é legal atender. E por que que virou assessora? Tem confeiteira que talvez por obrigação virou confeiteira, não importa. Estou passando fome na minha casa, vou fazer brigadeiro. E de repente virou confeiteira de casamento, de repente abriu uma empresinha, está seguindo a vida, mas o motivo pelo qual ela está ali não era exatamente o que ela queria. Eu acho assim, a gente pode falar de precificação, a gente pode falar de marketing. Nossa audiência aqui falou das dificuldades. Zona Leste de São Paulo. Pô, São Paulo é grande, hein? Para São Paulo ter crise, mas tá tudo bem. Eu entendo tudo isso. Só que o que que vai fazer, na minha visão, tá? Meu aprendizado de idade, de vida, de experiência. E eu falei de empresa aqui porque minha família quebrou entre aspas, né? Vendeu a empresa, tinha um motivo para vender, tá? E fui eu que vendi a empresa. Porque não tinha quem operasse. Não tinha ninguém querendo pôr a mão na massa, se atualizando no mercado que meu pai estava. Então, é uma empresa de 50 anos, tá? Uhum. Então, essa minha visão é: meu pai não estava com vontade mais de aprender coisas novas. Não é, ele não acordava para lidar com o que ele fazia. Minha mãe também não. Meus irmãos também não. Meus irmãos também Uhum. não sabiam muito bem o que queriam. Apesar da minha irmã hoje estar no turismo. Mas qual que é a grande sacada? Eu falo, qual é a grande moral da história? Quando as pessoas não sabem o que querem de fato, entrar numa live como essa e escutar, puxa vida, falamos de produção de conteúdo, de fazer o que deve ser feito, a lei do máximo esforço. Pô, a frase que você falou, tá em crise, dobra o trabalho. Tá com um problema de marketing, dobra a postagem. Tá com um problema de grana, dobra o corte de custo. E nessa onda, por aí vai. Mas o que vai fazer as pessoas realmente fazerem tudo isso são elas estarem bem. Uma coisa que me assustou nos últimos tempos é a quantidade de mentoradas, e a maioria é mulher, por algum motivo de fato, no mercado de casamentos tem muita mulher, choram comigo em mentoria, que se emocionam ao falar que não sabem o que fazer porque elas não têm tempo, não sabem gerenciar o tempo, e aí eu não tenho tempo de postar, mas não tem tempo. Eu tenho as mesmas 24 horas do João Adib ou do Flávio Augusto. Se os caras estão de manhã em Maceió, à noite em Nova York e com o mesmo tempo que eu tenho que fazer alguma coisa de direito com isso, né? Se eu hoje acordo bem ou durmo bem, é porque eu aprendi que o que eu como também influencia. E aí você vai abrindo um leque de coisas, não vou me estender muito aqui não, mas eu gostaria só que as pessoas entendessem que não cai do céu a energia para postar, não cai do céu a vontade de ler um livro para melhorar o seu lado financeiro, o seu lado gestão de liderança, seu lado marqueteiro, seu lado qualquer coisa do Uhum. tipo, sabe? Eu acho que quando os profissionais não estão bem com a crise, ela só aumenta, na minha visão, a crise econômica brasileira só aumenta quando o ser humano não está bem. Porque enfrentar a crise para mim e para você, nós estamos na mesma crise, só que a forma como a gente É enfrenta diferente. é que de fato é que dá o tom da crise que a gente vai passar. Então, assim, na boa, eu só espero que os empreendedores tenham a certeza de que gostam do que fazem, querem continuar fazendo o que fazem. Não se assustem quando nós dois perguntarmos em que momento você quer estar da tua empresa daqui 5 anos, em que estrutura, em que tamanho, em que porte. E aí tem gente que fala, não, eu espero nem estar trabalhando, eu espero, sabe essa frase? Eu espero ficar rico para parar de fazer o que eu estou fazendo. Pô, então para já, é mais fácil. Resumindo a história, é preparação pessoal, preparação. Empreendedor que não está preparado, acho que é um papo do Pablo Marçal, como é o nome dele mesmo? Marcos Paulo. Ele fala que o CPF tem que estar preparado para o CNPJ se estruturar.
É um pouco disso, eu nem gosto dessa frase, tá? Mas é um pouco disso. Eu acho que as pessoas. Eu vejo que nós dois vamos falar muito sobre o que a gente sabe, já viveu, conhece, aprendeu, erramos, acertamos, mas as pessoas só vão escutar mesmo quando elas se entenderem que estão no business certo, no negócio certo, e estão com vontade de mudar várias coisas para a empresa funcionar. Dentre elas, a vida pessoal, vida espiritual, vida de educação. Pô, quem não compra uma mentoria tua, não sei o que está fazendo da vida. Quem não compra um curso, um livro novo, eu não sei o que está fazendo da vida. Essa é real. E as pessoas têm que se perguntar por que que eu não estou investindo mais em conhecimento, em mim, para que o meu negócio melhore. É um pouco disso, eu acho. Não, perfeito, perfeito. Compartilho da mesma opinião que você. Eu disse no começo da live que essa conversa que a gente está tendo agora, a gente poderia ter no Google Meet à Total. tarde, numa reunião, e a gente poderia estar conversando. E hoje a gente escolheu compartilhar a nossa conversa com quem estava disposto a nos ouvir, né? A se inspirar de alguma forma, enfim, e a tirar algo útil. Mas mais do que isso, a colocar algo em prática. Porque de nada adianta ficar aqui do começo ao fim nessa live, ouvindo eu falar, ouvindo o Fernando falar e tal, e daí nada mudar na tua vida, nada ser colocado em prática. De ideias, gente, ideias não valem nada. Ideias na tua cabeça, ideias escritas no papel, ideias no seu notes do celular, nada muda. O que vai mudar a vida de vocês hoje é a sua ação, é a sua execução. É isso que vai fazer diferença. Isso que o Fernando falou, né? Comece pelo porquê. É meio ikigai, né? O que eu gosto de fazer, o que eu faço bem, o que eu posso ser remunerado por e tal, que é o propósito. E que você seja bem remunerado. Eu quero colocar uma última provocação aqui. É assim, ó. Se hoje você estivesse no CLT, fazendo o que você faz, você ganha mais ou menos do que empreendendo. Se for menos, mas para logo, certo? Porque você merece ter uma vida boa. E se você estiver ganhando hoje mais do que você ganharia fazendo algo similar no CLT, então significa que todo o seu esforço, todo o seu trabalho, toda a sua dor de cabeça tá valendo a pena. Mesmo porque essa coisa de é muito míope, né? Falar, vou parar de ser CLT porque eu não quero ter mais chefe. Então tá, escolhe empreender e vai ter centenas deles, porque cada cliente vai ser, de certa forma, alguém te pedindo, te falando o que ele quer, o jeito que ele quer, e ele impondo o prazo que ele quer, né? Então, mas ainda assim, Fernando, com todos os desafios, com toda a dificuldade que a gente sabe que porque também uma coisa que parece que a gente fala aqui, parece que a gente acha que a vida é mais fácil do que a pessoa está nos dizendo, né? Então, assim, a gente está subestimando a dor dela. A gente não tá, viu, gente? A gente conhece as dores de vocês e a gente escolheu ajudar vocês, ok? Então, a gente conhece as dores. É que a gente, como disse o Fernando, a gente tem que escolher o nosso olhar diante de uma crise, diante de um desafio, diante de um problema. E se você escolheu empreender, junto com isso, os desafios vieram, mas eles existem para serem superados. Então, contem aí conosco, contem comigo, contem com o Fernando nesse processo. Vejo que é uma pessoa extremamente séria, extremamente consistente, extremamente preocupada com a galera dele, né? No sentido de querer ajudar, de querer contribuir e tudo mais. E não é à toa que por isso eu o convidei, até como uma reciprocidade pelo convite ao podcast. Eu falei, não, vamos trazer também para o meu pessoal aí ter a oportunidade de conhecer você, Fernando. Então, gente, obrigado. Fernando Terra, Wed Class, sigam, né? O Fernando, ele tem muito conteúdo de valor aí. Obrigada por quem ficou com a gente aqui até agora. É um prazer, Fernando. Você sabe que a casa está aberta e que conte comigo aí enfim, nos seus programas, nos seus projetos, nos seus conteúdos. É sempre um prazer contribuir com você. E vamos divulgar em breve o nosso evento presencial em São Paulo. Ainda não saiu, não vou falar muito ainda, que tem uma condição ainda para acontecer, mas vamos marcar uma próxima live só para falar sobre o que vai acontecer no evento também. Vivi, obrigado, viu?
fechado, saindo. Gente, eu não ia falar, mas já que o Fernando falou, né? Eu serei palestrante de um evento muito bacana. Já adianta o seguinte: já reserva segunda quinzena de julho? Segunda quinzena de julho, exato. Gente, Dá pra revelar, a segunda data dá pra quinzena. falar. 17 de A julho. data dá pra falar? 17 de julho, dá? São Paulo. Gente, 17 de julho, ok? Só guarda essa data na tua agenda. No momento oportuno, a gente vai vir aqui, a gente vai comunicar e vai ser imperdível, porque eu sei quem está por trás desse evento. É uma super parceria, é gente grande do mercado. Se você atua com casamento, ou pretende atuar, ou quer pelo menos se familiarizar um pouco com esse setor, guarda na tua agenda 17 de julho, tá? Já está fechado. A gente vem fazer uma live para contar spoilers do que eles podem encontrar por lá. E eu, claro, aceitei o convite imediatamente, serei uma das palestrantes, com muita honra, com muita alegria, desse A honra é evento minha. do dia 17, voltado para profissionais de casamento. Vivi, obrigado, viu, querida? De coração mesmo. Me Eu que chame sempre agradeço. que precisar. Adoro fazer isso aqui. Adoro ter alguém para conversar com um nível extremamente acima do meu. Não vamos falar de nível, mas é uma delícia a gente conversar com quem tem a mesma energia e intenção do que a Concordo, gente. concordo. Então, quando você, enfim, a gente não estava conseguindo ajustar a agenda e tal, mas eu não desisti. Quando você falou agora dá, eu falei agora dá. Bora. Entende? Porque é muito importante a gente trazer isso para esse setor muito, muito carente de profissionalização. E caramba, a gente está aqui, né, Fernando? Então, gente, é o seguinte, não importa se vocês vão escolher a mim, se vocês vão escolher o Fernando, tá tudo bem. O que é importante mesmo? Vocês cuidarem dos negócios de vocês como negócios de verdade. O setor de eventos é muito amador. E não adianta ficar reclamando. Ah, porque é amador. Ah, porque é o precinho. Tá bom, vamos dar uma de Dalai Lama, sejamos a mudança que a gente quer ver no mundo e vamos começar pelo nosso negócio. Estruturando, fazendo dinheiro, porque não temos ONGs, temos empresas que visam lucro e que a gente quer colocar dinheiro no bolso. Então siga, quem tá do Fernando aqui, me segue. Quem é da minha turminha aqui, segue o Fernando também. Gente, siga nós dois que vou te Era falar. bom. O negócio de vocês em pouco tempo vai estar melhor do que está hoje, certo? Com certeza, Vivi. Obrigado, viu? De coração. Imagina. Gente, Obrigada, beijão, gente. obrigado. Foi Obrigada um por estar prazer. aqui. Obrigada, Fernando. A gente se fala em breve. Beijo grande, gente. Valeu. Fiquem com Deus.